O presidente da República, Jair Bolsonaro, virá novamente ao Rio Grande do Norte no próximo dia 30 para a inauguração da expansão do sistema de trens. E é com o presidente da República, Jair Bolsonaro, que eu converso a partir de agora. Seja bem-vindo, presidente, virtualmente aos estúdios da TV Ponta Negra. Muito obrigado pela oportunidade. Sim, estaremos aí para cada vez mais mostrar o que a gente está fazendo. O grande problema do Brasil e do mundo são os preços dos combustíveis. No resto, a gente está fazendo, vamos assim dizer, a nossa parte e corrigindo uma ou outra coisa para o bem da nossa sociedade. Começando por essa pauta dos combustíveis, o senhor sancionou o projeto que prevê o ICMS unificado para os combustíveis, mas agora os governadores estudam, inclusive, alegar a inconstitucionalidade da matéria. O governo federal pretende tomar outras medidas para conter os preços? Olha, o problema dos combustíveis é mundial. O barril do petróleo chegou a $135 a semana passada. Agora já caiu, está em $100. Está esperando, inclusive, ter um retorno da Petrobras para rever esses preços que foram absurdamente majorados na semana passada. Mas, repito, é um problema mundial o preço dos combustíveis, ocasionado agora pela guerra lá da Rússia com a Ucrânia. A possibilidade de um fundo de estabilização desses preços, utilizando até os lucros da Petrobras, que são devolvidos ao governo federal. A gente tem alguma perspectiva nesse sentido para que a guerra não coloque ainda mais esse peso dos consumidores no pagamento dos combustíveis? Como é uma questão atípica, obviamente que isso está no papel já, não é estudando, já está no papel. Qualquer nova alta, a gente vai, da nossa parte aqui, desencadear um processo para que esse reajuste não chegue na ponta da linha para o consumidor. É impagável o preço dos combustíveis no Brasil. E, lamentavelmente, a Petrobras não colabora com nada. Muita gente me critica, como se eu tivesse poderes sobre a Petrobras. Não tenho poderes sobre a Petrobras. Para mim, é uma empresa que poderia ser privatizada hoje. Ficaria livre desse problema. E a Petrobras se transformou na Petrobras Futebol Clube, onde lá o clubinho lá de dentro só pensam neles, jamais pensam no Brasil. Até mesmo repasse para o gás de cozinha é algo impensável, fizeram também. Da nossa parte, nós zeramos todos os impostos federais no gás de cozinha desde o ano passado e agora zeramos os impostos federais no óleo diesel. Mas mesmo assim, por questão de um dia, olha o que eu vou te falar, por questão de um dia foi feito contato com a Petrobras, porque chegou para nós que eles iriam reajustar na quinta-feira da semana passada, e foi feito um pedido para que deixasse o dia seguinte, atrasasse um dia. Eles não nos atenderam. Nós não podemos interferir no preço da Petrobras. Se pudesse interferir, as decisões seriam outras, e pedindo para atrasar um dia, por quê? Porque estava sendo votado no Senado e no mesmo dia seria votado na Câmara um projeto de lei para recalcular o preço do ICMS, o valor cobrado do ICMS, que é o imposto estadual, em cima do diesel. Bem como na mesma lei sancionada por mim, naquela noite, na semana passada, para zerar o imposto sobre o diesel. Bem, resumindo, foi dado um aumento do diesel de 90 centavos. No dia seguinte, anunciamos a redução de 60. Eu te pergunto, na bomba baixou os 60 centavos? Não. Então, por um dia, a Petrobras cometeu esse crime contra a população desse aumento absurdo nos preços dos combustíveis. Isso não é interferir na Petrobras, a ação governamental, é pelo bom senso. Poderia esperar um mês. E quando eles deram o reajuste, o preço do petróleo lá fora estava em $130. Hoje está em $100. Agora eu pergunto à Petrobras, que eu não tenho ascendência sobre ela, eu não mando na Petrobras, vão reduzir o aumento absurdo concedido a semana passada ou está muito bom para todos vocês da Petrobras? O senhor pretende substituir o presidente da Petrobras, presidente? Existe essa possibilidade. Todo mundo no governo, ministros, secretários, diretores de empresa, presidentes estatais, pode ser substituídos se não estiver fazendo esse trabalho a contento. Então, não quer dizer que vai ser trocado ou que não vai ser trocado. Eu só não posso trocar o vice-presidente da República. O resto, todos podem ser trocados, obviamente, por motivo de produtividade, por motivo de falha, ou omissão no respectivo serviço. Agora, eu quero, da minha parte, dizer que o presidente da Petrobras ele está amarrado numa série de legislação.
mas a solicitação feita, não oficialmente, porque não podemos interferir na Petrobras, nem vamos interferir, de atrasar um dia o anúncio do pagamento, isso pegou muito mal para todos nós aqui em Brasília. Os efeitos dessa crise econômica, a gente sabe do efeito cascata em relação à vida dos brasileiros, o consumo, os alimentos, tudo que implica e tem dificultado também os indicadores econômicos. Como fazer isso diante da série de restrições do período eleitoral para tentar estabilizar a economia e melhorar a vida do cidadão brasileiro, presidente? Aquilo que a legislação eleitoral impede, nós temos feito consulta ao Tribunal Superior Eleitoral para exatamente a gente não cometer um crime aqui. Agora, crime maior seria não fazermos nada a favor da população. Adianta também, quando se fala em preço de combustíveis, isso atrela a inflação em tudo. Agora, mal acabamos, que parece que acabamos, né, a questão da pandemia no mundo e no Brasil. As consequências da pandemia também influenciaram nos preços, em tudo, no Brasil e no mundo. Porque com aquela política do fica em casa, a economia a gente vê depois, foi muito bonito para quem tinha salário, para quem recebia, quem tinha emprego fixo, tá? Então, para eles foi muito bom. Agora, para grande parte da população que vivia da informalidade, foi péssimo. Tudo subiu de preço. Tivemos uma inflação ano passado, só equiparada de 2015, 10%. Se bem que em 2015 era Dilma presidente, não tínhamos crise no Brasil. Foi incompetência por parte dela, à frente da presidência da República. E esse 10% agora, em consequência da política do fica em casa. Ou seja, alguns achavam que ficando em casa o vírus ia embora. Isso nós sabíamos que não ia acontecer. Tanto é que eu sempre disse, vamos combater o vírus, que o governo nosso fez muito bem esse trabalho, enviando recursos para estados e municípios, e da nossa parte vamos evitar que aumente o desemprego no Brasil. O desemprego em si, o formal, com carteira assinada, em 2020 não houve desemprego, porque tomamos medidas para evitar o desemprego. Agora, os informais, as pessoas que vivem aí vendendo churrasquinho de gato na praça, água no sinal, um biscoito na praia, esses sofreram muito. Se não é a gente criar o auxílio emergencial em 2020, teríamos o caos no Brasil, porque as pessoas não tinham como sobreviver. E deixo claro que o que nós gastamos com auxílio emergencial em 2020 foi equivalente a 15 anos de Bolsa Família. E emendando o assunto, né? Por causa dessa inflação, o que nós fizemos também? Nós mudamos o Bolsa Família, que pagava em média R$ 190 e agora está pagando no mínimo R$ 400. Então, uma ajuda aos mais necessitados. E temos aproximadamente no Brasil 18 milhões de pessoas ganhando o novo Bolsa Família, que agora tem o nome de Auxílio Brasil. Ou seja, o governo cuidando das pessoas, diferentemente do que a oposição prega pelo Brasil ao nosso respeito. O senhor acredita que já era para ter sido decretado o fim da pandemia? A gente sabe que é a OMS que determina, mas temos visto estados já liberando a utilização da máscara, reduzindo as medidas restritivas que vigoraram nos últimos 2 anos. Olha, o nosso ministro da Saúde, o Queiroga, tem se comportado muito bem nessa questão. Eu tenho conversado com ele. Ele já sinalizou há poucos dias que seria uma portaria dele, como definido em lei, nós aqui sairmos da pandemia e entrarmos na endemia. Tá? Ou seja, isso deve acontecer até o final desse mês. É isso que está sendo previsto pelo Ministério da Saúde. Realmente, não se justifica mais todos esses cuidados no tocante aí ao vírus, porque todo mundo vê que praticamente acabou isso aí. Você vê no próprio carnaval, nas praias, que o povo abandonou praticamente máscara, né, e outros cuidados, porque praticamente chegou ao fim. É um programa de vacinação muito bem feito pelo ministro Queiroga e também pelo ministro Pazuello, que o antecedeu. O Pazuello começou as tratativas, as compras de vacinas lá atrás. O Brasil começou a vacinar logo no início de 2020. Um dos primeiros países a começar a vacinar em grande quantidade foi o Brasil. A vacina atingiu a todos os voluntários no Brasil e nós acreditamos que a questão do vírus, né, Covid, está controlada. Ou seja, grande parte da população imunizada com recursos do governo federal. Deixo bem claro que nenhum governador pagou ou comprou uma vacina sequer no Brasil.
e bem como com os meios que nós fornecemos à população. Também, né, temos aí o que se chama de imunidade de rebanho. Muita gente se contaminou e já está imunizada também. Ou seja, devemos, se Deus quiser, a partir do início do mês que vem, com a decisão do Ministério da Saúde de colocar um fim na pandemia, via portaria, nós voltarmos à normalidade no Brasil. O senhor esteve no Rio Grande do Norte no mês de fevereiro para inaugurar a transposição do Rio São Francisco e gerou uma série de comparações, presidente, com governos anteriores do Partido dos Trabalhadores. A governadora Fátima Bezerra, que é do PT, fez anúncios nos jornais mostrando os investimentos de cada gestão. Qual o papel do senhor como presidente da República para entregar essa obra nessa gestão agora e a agenda prevista no retorno aqui ao Estado, que já é a sua quarta visita? Olha, eu assumi o Brasil em janeiro de 2019 com milhares de obras inacabadas. Que as obras, quando se iniciam, né, a grande fase da propina. A propina se faz presente no início das obras, geralmente é assim. A transposição São Francisco não foi diferente. Era para acabar em 2010, passou para 2012, passou para 2014 e não se concluiu. Quando se fala, ao concluir tal ramal, 80%, 90%, é verdade, ele concluiu há um tempão atrás. As intempéries da natureza, né, por essas obras terem sido abandonadas, elas foram simplesmente danificadas. Muitas partes da transposição São Francisco teve que ser refeita completamente. E o nosso governo refez isso aí. Estava tudo arrebentado. A dilatação provocada pelo calor nessas obras, sem água, porque a obra não foi concluída, deteriorou tudo. Então conseguimos, com o Rogério Marinho em especial, darmos um avanço, né? Ultimarmos essas obras, fazer com que elas realmente fossem concluídas e a água de fato chegasse ao Nordeste. Isso foi feito, os grandes eixos já foram concluídos, falta, nosso entender, pouca coisa para concluir isso tudo e será feito até o final do nosso governo. E a satisfação é muito grande quando a gente vê a população recebendo água. Você pode ver, por exemplo, a própria barragem do Apodi, Oiticica, ela começou em 1952, eu nem era nascido ainda, e concluiu agora. Faltava, obviamente, você tirar poucas famílias, né, da região onde o lago ganharia corpo e inundaria essa residência. Parece, pelo que tudo indica agora, temos o sinal verde da Justiça e a barragem pode ser fechada e garantir, então, água para dezenas de cidades aí da região. Ou seja, agora um fato muito importante, eu acho que vale a pena aqui, o mais importante de todos, para o pessoal tomar ciência do que é um governo que não tinha compromisso com a população, com o que tem. Se você pegar todos os desvios, roubalheira, corrupção, contratos mal feitos, obras começadas não concluídas na Petrobras, o endividamento da mesma ao longo do governo Lula e Dilma foi de 900 bilhões de reais. No tocante ao BNDES, a mesma coisa, 500 bilhões de reais. Isso tudo dá 1 trilhão e 400 bilhões de reais. Isso dá para fazer 100 transposições do Rio São Francisco. Então é uma coisa fantástica, ou seja, só os malfeitos do governo do PT, Lula e Dilma, na Petrobras e no BNDES, daria para fazer 100 transposições do Rio São Francisco. Então você pode ver a grandiosidade que é o Brasil, você pode sentir quanto se roubou a nação ao longo deste governo. E, obviamente, eles agora divulgam mentiras, né, chamada fake news, dizendo que fizeram lá atrás, nós apenas concluímos. Era para ter sido concluída essa obra depois de vários adiamentos em 2014. Esperou chegar o nosso governo, 8 anos depois, para concluir isso aí. Ou seja, nós temos a satisfação do dever cumprido e muito orgulho e nos traz muita alegria ver aí a água chegando em nosso Nordeste, no caso aí no Rio Grande do Norte. E esse embate político, presidente, o senhor traz questões comparando com o governo do Partido dos Trabalhadores e estamos acompanhando as pesquisas eleitorais colocando o ex-presidente Lula à frente nessa disputa eleitoral. Esses assuntos virão à tona, o senhor acredita que vão transformar o momento eleitoral no Brasil? Vai sim, inclusive nas questões de família, né? Chama as causas, as pautas conservadoras. Eu pergunto ao povo do Rio Grande do Norte aí, vocês querem que o kit gay volte para as escolas?
Se quer que seu filho, sua filha de 5, 6 anos de idade aprenda aquilo que vocês não querem que ele aprenda no tocante a sexo, de forma bastante precoce, eu perguntaria, tinha várias coisas a perguntar, lógico, aí havendo debate, né? Muita coisa a perguntar. Vocês mesmo da mídia, o Lula tem dito constantemente que vai censurar as mídias sociais e a imprensa tradicional. Ele o tempo todo fala isso, que precisa de um certo controle as mídias sociais. Você pode ver, ele quer voltar, por exemplo, a fornecer recursos a ditaduras ao longo do mundo. Você quer que dinheiro teu volte para Cuba para financiar portos, vá para a Venezuela para financiar hidrelétrica ou fazer metrô, para fazer aeroportos em Angola? Você quer isso para o Brasil? Eu acho que nós não queremos isso aí. O governo do PT também, ele quer a liberação do aborto no Brasil. Ou seja, eles lutam o tempo todo dentro do Congresso e dentro do Supremo Tribunal Federal para que o aborto seja legalizado. Você quer que volte a política desarmamentista no Brasil? Desarmar o cidadão de bem e deixar a bandidagem muito bem armada? A questão da propriedade privada. O PT não tem qualquer responsabilidade com a propriedade privada. Eles detestam a propriedade privada. Você quer que sua casa, seu apartamento, sua chácara, sua fazenda passe a ser a propriedade da União e não sua? Tá? Vocês lembram de atrás o que era o projeto de lei complementar 122 do PT, que nós conseguimos com muito sacrifício derrubar no Senado? Ele dizia de SPLC 122, que passou na Câmara dos Deputados, que o padre ou pastor que porventura se negasse a fazer um casamento entre 2 mulheres ou 2 homens, tinha que ser preso com até 3 anos de cadeia. Você lembra do PNDH3 no governo Lula e também no início do governo Lula? O que era esse PNDH3? Era um manual que estava sendo seguido à risca pelo Ministério dos Direitos Humanos. A ministra era outra, não era a Damares, tá? E o que visava isso aí? Entre outras coisas, o mais importante, pregava nas escolas a desconstrução da heteronormatividade. É isso que nós queremos para os nossos filhos, para a nossa família? Tá? Lembra do programa Mais Médicos, do PT? Que não foi feito nenhuma provinha para 12 mil cubanos chegarem aqui para atender você, pobre, na ponta da linha, como se aquelas pessoas fossem realmente levar a saúde para você. Você não sabia quem era médico, quem era agente cubano. Quando eu assumi, isso deixou de existir no Brasil. Eles mesmos foram embora por livre e espontânea vontade. E ficaram aqui aproximadamente 3 mil que resolveram pedir asilo no Brasil. Esse era o PT. Você que está, eu sei que está um pouquinho longe, né? Mais para a esquerda aí. Se você for aí para Roraima, né? Mais para o norte, mais para o oeste, você vê o que está acontecendo com a Venezuela. O pessoal fugindo da Venezuela, fugindo da fome e da violência. Estamos acolhendo no Brasil. Esse regime venezuelano é apoiado pelo Lula. Ele sempre defendeu o Chávez lá atrás, sempre defendeu o Maduro. Tá? Nós não queremos a volta do MST. Você pegar o homem do campo, né, perguntar se ele está satisfeito conosco pelo tratamento que nós dispensamos aos integrantes do MST, eles estão satisfeitos. Entre outras coisas, quem financiava o MST era dinheiro do governo federal através de ONGs. E isso deixou de existir. O que nós estamos fazendo bastante também, como, por exemplo, no próprio Rio Grande do Norte, foram 6 mil títulos definitivos e provisórios entregues ao pessoal da reforma agrária. Nós estamos titularizando o homem do campo. Nós estamos dando título de propriedade dessas pessoas. Isso tirou a força do MST. Quando uma pessoa tem a sua terra titularizada, ela, além de dobrar de valor, ela passa a ser uma cidadã de verdade. Se ela quiser pegar empréstimo no banco, ela pega. Se ela quiser vender a sua terra, ela vende. Ela sabe o que ela produzir ali, né, de benfeitorismo vai ficar para os teus filhos e teus netos. Então, esse é apenas um breve retrato do que era o Brasil e do que é depois que nós assumimos. Coisas fantásticas. Você pode ver, hoje em dia, tem muita gente que usa o Pix. Mais de 100 milhões de pessoas usam o Pix. Por mês, são mais de 1 bilhão e 300 milhões de movimentações via Pix. Segundo o próprio Banco Central, a economia por parte de quem usa o Pix está em torno de 20 bilhões por ano, ou seja, mais dinheiro no bolso do cliente e não no bolso de banqueiros. O que nós fizemos? E entrou em vigor agora dia 7 de março. Temos aproximadamente 2 milhões de jovens no Brasil
que fizeram a faculdade usando ali o FIES e estavam desempregados. Estavam com dívida, em média, na casa dos 60 mil reais. Não tinham como pagar essa dívida. Nós anistiamos 92% dessa dívida e o restante eles podem parcelar. Isso é trabalho para a gente poder reinserir na sociedade 2 milhões de jovens, a grande maioria formado, com curso superior, mas não tinha como trabalhar, não tinha como fazer seu próprio negócio, porque estava preso a bancos, com dívidas impagáveis. Quando nós, por exemplo, renovamos a isenção do IPI para taxistas e pessoas com deficientes, nós incluímos também as pessoas surdas, com problemas auditivas. Nós acabamos de diminuir agora em 25% o IPI de todos os veículos, inclusive motocicletas, tá? Bem como produtos da linha branca, é a geladeira, a máquina de lavar roupa, é o micro-ondas. Reduzimos de 25%. Nunca se ouviu falar no Brasil redução de impostos. Isso ajuda o empresário, que vai, ao pagar menos imposto, vai investir mais na sua empresa, e ajuda o consumidor na ponta da linha, que vai pagar mais barato seu carro, sua motocicleta, sua máquina de lavar roupa, seu fogão. Então, esse é apenas um pequeno retrato do nosso governo que vai se fazer presente em qualquer debate. Agora, por outro lado, o que vai ter que apresentar para nós? Mentira ou corrupção desenfreada, como eu te disse, só em mal feitos em duas instituições, Petrobras e BNDES, 1 trilhão e 400 bilhões de reais. Você quer saber também porque a gasolina está cara? Nós temos que importar gasolina, temos que importar óleo diesel. Podia estar sendo beneficiado aqui no Brasil, podia estar sendo destilado aqui no Brasil. Agora, por que nós não conseguimos, então, fazer isso? Porque o governo Lula prometeu 2 refinarias no Nordeste e uma no Sudeste. Gastou mais de 100 bilhões de reais e não concluiu nenhuma. Não se produz uma gota de gasolina ou de diesel nessas 3 refinarias que não saíram do papel e, repito, consumiram de você, contribuinte, 100 bilhões de reais. Esse é o problema que nós temos. E alguns querem reconduzir ao governo quem roubou a nação dessa forma. Você se lembra há pouco tempo? Era 2, 3 casos de corrupção toda semana. Nós concluímos 3 anos e 2 meses sem um caso de corrupção no governo. Nós temos 2 ministros do Rio Grande do Norte. O Rogério Marinho, em grande parte, é o responsável pela transposição de São Francisco, entre outras situações, né? E também do Fábio Faria, que está aqui do meu lado, que poderia até falar sobre 5G para vocês. Uma coisa fantástica. Ele conduziu um leilão e, a partir do meio do ano agora, várias capitais já passarão a ter o 5G na internet. Seremos dos países pioneiros no mundo nessa questão. Ou seja, é um governo aqui que trata a coisa pública com responsabilidade, escolheu ministros não por critério político, mas por critério técnico, de modo que todos na ponta da linha, os nossos 210 milhões de habitantes, possam se beneficiar com nossas ações. Repito, lamentavelmente o preço do combustível está no mundo todo a esse preço e obviamente que atrapalha a gente. Presidente, qual será o momento para falar numa pré-candidatura, para retornar, para concorrer à presidência da República e também anunciar o seu vice, visto que a oposição já está se articulando com o Geraldo Alckmin, se juntando ao projeto do ex-presidente Lula? Olha, o meu caso é diferente dos demais, porque eu tenho um país para administrar. Então, eu pretendo daqui sem ser esse sábado próximo, lançar a pré-candidatura aqui em Brasília. O vice, a gente vai esperar um pouco mais, porque tem muita gente querendo, que é natural, né? E a gente vai trabalhando nesse sentido. Mas vai ser um vice à altura de representar o presidente nas suas vacâncias, né? Essa que é a intenção. Não é um vice para ajudar a ganhar a eleição, é um vice para ajudar a administrar o Brasil. Então, brevemente, agora, no dia 31, está previsto sair 7 ou 8 ministros devem sair para disputar aí Senado ou governo federal, né? Governo federal não, Senado ou governo estadual, e um ministro vai sair, que é o Marcos Pontes, para disputar aí uma cadeira na Câmara dos Deputados por São Paulo. E o senhor virá ao Rio Grande do Norte ainda no mês de março? Está confirmada essa agenda aqui no estado? Está confirmado, está o Fábio Faria me ajudando aqui do lado, dia 30 está confirmado, vai estar presente também, Fábio. O Fábio Faria vai estar presente, vai estar o Rogério Marinho, e isso é uma satisfação muito grande ir para o Nordeste.
E o Rio Grande do Norte mora no coração da gente. Estou vendo, quarta visita ao Rio Grande do Norte. Não posso deixar de perguntar aqui no Estado sobre a formação do Palanque. Foi resolvida essa equação entre os ministros. Os dois tentavam aí a cadeira do Senado. Rogério Marinho é o pré-candidato do grupo ligado ao senhor. Então... Você quer que eu fale? Por favor, fique à vontade, ministro. Vamos chamar o ministro para sentar e participar da entrevista também. Eu quero saber se o grupo do presidente Jair Bolsonaro terá um candidato a governador aqui no estado do Rio Grande do Norte. Oi, Georgia, teremos sim. Bem-vindo. Nós teremos um candidato do grupo, né? Tem algumas pré-candidaturas que estão conversando conosco. Ontem eu tive uma reunião longa com o nosso pré-candidato ao Senado, né, o ministro Rogério, e a gente está esperando aí que até o final do mês possa lançar também a pré-candidatura. Quais são os nomes que estão sendo trabalhados, ministro? Tem Ezequiel, deputado estadual, presidente da Assembleia, tem Tomba também, que é outro deputado estadual que está conversando, e a gente vai decidir isso até o final do mês, como eu disse. O grupo todo, né, está unido e a gente vai buscar um nome que represente melhor aí o grupo para enfrentar aí a governadora do PT. Presidente, agradecer a sua participação aqui virtual. O ministro Fábio Faria, deixar os microfones da TV Ponta Negra abertos. Hoje que completamos 35 anos, afiliada do SBT aqui no Rio Grande do Norte, prestando esse serviço à população potiguar. É uma satisfação falar com você nesse dia tão especial, 35 anos. Na próxima segunda-feira eu estou entrando no grupo dos 67 anos. O Fábio é um garoto perto de vir aqui. Dizer que eu agradeço a Deus pela minha vida e pela oportunidade de estar à frente do Executivo Federal. O que mais nós queremos é lá na frente entregar para quem vier me ceder um Brasil bem melhor do que eu peguei. Agora, o pessoal não pode esquecer. Eu estou 3 anos à frente do governo, pegamos 2 anos de pandemia e agora uma guerra do outro lado do mundo. Isso atrapalha muito a gente, atrapalha o mundo todo. Mas estamos vencendo isso com políticas sérias e pessoas competentes ao nosso lado. Muito obrigado a todos. Um abraço, meu Rio Grande do Norte. Valeu. Parabéns, TV Ponta Negra, 35 anos. Abraço a todos aí. Obrigada pela entrevista. O Jornal do Dia termina por aqui. Outras notícias você acompanha no Jornal do Estado às 7h20 da noite ou agora mesmo no pontanegranews.com.br. Obrigada a todos pela companhia, uma ótima tarde e agora você fica com o programa Arena.